céu! Não, é muita humilhação! Mulher de Deus, você não sabe que o Alexandre de Moraes aprontou? Pois eu vou lhe contar. Aprontou com o bode velho da maçonaria. Mulher, senta. Senta que essa fofoca é daquelas pra você deitar, te rolar, de tanto dar risada. Tu tá sabendo que o bode velho pediu para os advogados pedirem ao Alexandre de Moraes para devolver temporariamente o seu passaporte. Segundo informações, ele havia sido convidado para a posse de Donald Trump. Olha, depois de décadas de todo mundo ter sido convidado, ele foi o último. E última hora, aos 45 do segundo tempo, aí o Trump lembrou, é mesmo? Bolsonaro? Vou mandar agora mesmo um convite para ele. Só que não, mulher. Sexta-feira os advogados pediram o passaporte de volta. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Mulher de Deus. É para passar no débito, no crédito e na humilhação. Pediu simplesmente para ele apresentar o convite oficial, porque segundo informações, os advogados, tão inteligentes parece quanto ele, simplesmente enviaram um pedido sem protocolar uma cópia, uma prova sobre este convite. E o Alexandre de Moraes, gênio como é, além de negar o passaporte para ele, já que provavelmente esse convite não existe, ele ainda vai humilhar mais uma vez o bode velho da maçonaria publicamente, nacionalmente. Sabe por causa de quê? Porque, segundo informações dos advogados, ele apenas recebeu um e-mail, Para quem entende, é um e-mail, mas não foi nem no nome dele. Segundo informações, foi no nome do filho dele, Dudu Pocarrola, mulher. E também, segundo Alexandre de Moraes, diz que nem é um e-mail, que é sim de uma fonte confiável, que ninguém sabe de onde veio, não está cadastrado em nome da Casa Branca e etc e tal. Ou seja, provavelmente eles fizeram o quê? Menina do céu, eles mandaram um e-mail de qualquer lugar dos United States of America para dizer que o bode velho havia sido convidado para então a posse de Donald Trump. Agora, cremosérrima, façam as suas apostas. Você acredita que o Satã recebeu o convite e foi só um esquecimento os advogados não terem mandado a cópia, timbrada, papel da Casa Branca, assinatura do Donald ou seu assessor? Gente, não, esse Alexandre de Moraes é mau. Meu malvado favorito. Ou você acredita que sim, Satã recebeu um e-mail, não foi nem nome dele, foi nome de Dudu Pocarrola, para ser convidado. E olha, lá não consta horário, não consta como vai ser a cerimônia, é apenas um papelzinho escrito em inglês, que qualquer criança poderia traduzir, dizendo, olha, fica aqui, Vossa Excelência, convidado. Gente, eles são muito burros e é por isso que o golpe não deu certo. Glória canta lamaçúrias. Eu fico duvidando que esse tipo de gente seja criação divina. É possível que esse aí seja o espermatozoide mais esperto. E o Gustavo Lima com essa história de presidente da República, hein? Tudo é dinheiro, é o agronegócio precisando de um representante. Eu vou te explicar, eu sou estudante de ciências políticas, eu sou ex-bolsonarista, eu sou Rafael Primo, fica comigo. Quero dizer que o agronegócio é super importante para a nossa economia, até o agroexportador. O agroexportador, ele faz a balança comercial, controle do fluxo da própria moeda do dólar, ele trazendo o dólar para dentro do Brasil, então tem ele é extremamente importante para o Brasil. Por que eles querem um representante da direita no governo e não o Lula, que dá mais de 400 bilhões para o Plano Safra? Vou te explicar. Dentro do governo da direita, do Bolsonaro, o agronegócio ele se favorece mais. Em que sentido? O Bolsonaro zerou os impostos de exportação lá em 2019. Eles pagaram, gente,
16 mil reais de imposto durante um ano inteiro. Foram, sei lá, não sei se chegou a trilhão, foi bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de lucro e pagaram 16 mil reais de imposto. A cada 300 e poucos mil reais era R$1 de imposto que o agroexportador pagava. Não estou falando da agricultura familiar, tá? Estou falando do agroexportador, monocultura, pessoal que exporta milho, soja, trigo, entendeu? Estou falando desses. E são esses que dominam um pedaço do Brasil, são esses que têm os maiores hectares, são esses que são os com bala na agulha, com dinheiro, são esses que determinam que tem uma bancada dentro do Congresso. Não é agricultura familiar, não é a tia da horta aí da tua esquina, não é. O que acontece? O Bolsonaro também, ele não utiliza a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, para controle de preço, né? Você pode ver no governo do Lula, os estoques de milho, soja, trigo, eram milhões e milhões de toneladas. No governo do Bolsonaro, foi zerado. Por quê? Porque não fazia controle de preço. Depois você pesquisa o que é a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O Lula, ele não faz isso. O Lula, ele não dá essa regalia toda pro agro, ele não faz isso. O Lula, ele faz o agro crescer, mas não dando essa regalia. E o agronegócio quer um representante que dê essas regalias que o Bolsonaro deu. O problema é que dolarizou o setor de comida. Na época do Bolsonaro, o óleo de cozinha não subiu por conta de inflação, por conta de pandemia. Subiu por conta de dolarização. O trigo, a soja, lembra do óleo de soja que saiu de R$4 foi para 9, 10? Então, foi por conta de dolarização. Por quê? Porque o agroexportador começou a exportar tudo que tinha aqui dentro do Brasil. E é isso, basicamente é isso. Então, o que tem hoje o Gustavo Lima se querendo entrar na política, não é nada que ele quer salvar o Brasil, gente. O Brasil que ele vive não é nem o mesmo que você vive. Acontece que eles querem um representante da direita. É o sistema da direita querendo um representante da direita, porque provavelmente o Lula vai ganhar em 2026, porque dificilmente o presidente perde reeleição. Muito raro, muito difícil. Entendeu? E é isso. Beleza? Esclarecido? Todo golpista bolsonarista tem mais é que se ferrar com a justiça. Esse deputado golpista, apoiador do Bolsonaro, foi condenado pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte a pagar R$2 milhões por incentivar os atos e a tentativa de golpe de Estado e derrubar o presidente Lula. O tal de General Girão, do PL, partido do Bolsonaro, fez diversas publicações nas redes sociais instigando as pessoas a exigirem a ditadura militar e o fim da democracia no Brasil. O elemento também foi condenado por estimular o ódio ao presidente Lula e às instituições brasileiras, além de mentir sobre as urnas eletrônicas, dizendo que elas são fraudáveis. Ele terá de apagar as mentiras que contou para os brasileiros. A condenação não é do STF, mas da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Essa criatura, o tal do General Girão, vai aprender na marra que liberdade de expressão não é liberdade de mentir e nem de pregar o ódio. Mais um elemento que tem como lema Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, mas mentia e instigava o ódio entre os brasileiros em proveito próprio. O convite que Jair Messias Bolsonaro recebeu de Donald Trump e aparentemente o risco que a esquerda está levantando um risco enorme ao ficar tirando sarro. Esse aqui é seu Eduardo Bolsonaro falando sobre o e-mail que ele recebeu. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora a suspeita de estar falsificando o documento, protocolando na STF e a imprensa internacional inteira noticiando sem que ninguém da transição do Donald Trump gentil o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ajudar aqui o Eduardo Bolsonaro. O e-mail é um e-mail dizendo assim: por favor, confirme a presença do seu presidente Jair Messias Bolsonaro, Jair Bolsonaro e tal, de que ele vai estar no evento. Aí tá todo mundo falando que é um e-mail automático para quem se cadastrou no site. E seu Eduardo Bolsonaro responder, ou tivesse respondido esse e-mail falando: sim, Jair Messias Bolsonaro vai, nós estamos com algumas pendências legais aqui no Brasil, você poderia confirmar que ele realmente foi convidado para a gente poder anexar isso aqui no documento? Por que ele não fez isso? Porque o e-mail em que ele recebe é um e-mail falando assim: por favor, confirme que seu Jair Messias Bolsonaro vai estar no evento. Por que ele não respondeu? E aí teve mais uma outra resposta. Isso é uma pergunta. A outra, que é a parte que eu acho que é grave, é o seguinte:
Isso está ganhando mídia. Todo mundo está tirando sarro desse e-mail em que Eduardo Bolsonaro anexou. E ao que parece aqui no nervosismo dele na resposta, ele realmente não foi convidado. Donald Trump não convidou ele. Porém, como isso ganhou publicidade agora, alguém pode mandar lá pro Elon Musk, que está querendo criar caos para todo mundo, e falar: Musk, arruma um jeito aí de Bolsonaro ser convidado. Porque vai criar um barulho enorme aqui no Brasil. E ele já está atacando a esquerda no Reino Unido e na Alemanha, fortemente e abertamente. Você entra no X dele lá, é só ataque contra a esquerda do Reino Unido e contra a esquerda alemã. Se ele realmente tiver interessado em atacar a esquerda aqui no Brasil também, tendo do lado dele a família Bolsonaro, ele tá com a faca e o queijo na mão para se intrometer e fazer a esquerda aqui ficar em maus lençóis. A dúvida que fica é: será que seu Elon Musk e Donald Trump vão entrar nessa briga? Ou será que eles estão com medo do Xandão? Porque se eles não entrarem é porque eles têm medo do Xandão. E olha eu aqui tripudiano. Vai, Musk, peita o Xandão de novo, vai! Vai, Musk, vai, não vai acontecer nada. Confie nos bolsonaristas, confie. Peita o Xandão. O MST sofreu um ataque seríssimo aqui no estado de São Paulo e o presidente Lula já mandou a Polícia Federal investigar. Pois é, olha só, na cidade de Tremembé existe o assentamento Olga Benário. Esse assentamento vem sofrendo ameaças já há algum tempo por conta da especulação imobiliária. Empresários e políticos ligados à milícia que querem obrigar esse pessoal a sair de lá para eles conseguirem privatizar e lucrar com aquela terra que já foi destinada para a reforma agrária. Na última sexta-feira, os assentados foram surpreendidos por vários carros e motos lotados com gente armada que invadiram o assentamento e dispararam tiros contra diversas pessoas. Ao todo, foram 8 vítimas, sendo 3 fatais. 2 pessoas morreram no local, inclusive a liderança do MST, o Valdirzão. Casos como esse do assentamento Olga Benário demonstram o quanto é sério a questão da violência no campo no Brasil. Ela nunca parou, e enquanto não houver reforma agrária de fato, ela não vai parar. Toda a solidariedade ao MST e ao assentamento Olga Benário. O pobre de direita é o único ser que não tem dinheiro para pagar um serviço privado, mas luta para acabar com o serviço público. Manda esse vídeo aqui para um pobre de direita para ver se ele se toca, porque não é possível. E é engraçado demais, eles lutam tanto por isso, mas quando ele tá doente, quando ele precisa, para onde é que ele vai? Pro SUS, né? Criado pela esquerda, criado pelo governo Lula. É engraçado demais, cara. Aí ele sempre vem com esse argumento: ah, mas nos Estados Unidos privatizaram a saúde e dá certo. Lá privatizam tudo e dá certo. Quem disse isso? Quem disse que os Estados Unidos é um modelo a ser seguido? Os Estados Unidos é um dos países mais desiguais do mundo. Olha aqui, só para vocês terem noção, ó. O sistema de saúde dos Estados Unidos é uma merda. Porque é privatizado, tudo é caro. Quando a pessoa passa mal, ela prefere ficar doente do que ir para o hospital. E ter que pagar um absurdo. E ainda tem pobre de direita que concorda com isso. Realmente não dá para entender, cara. Ele é a favor que privatiza, né? Só que quando ele passa mal, para onde é que ele vai? É pro SUS, né? O novo advogado do Bolsonaro é uma piada pronta. Antes de aceitar defender o inelegível Bolsonaro, esse advogado assinou diversos manifestos a favor da democracia e contra a tentativa de golpe de Estado. Que o ataque aos prédios dos 3 poderes em Brasília não era passeio no parque, e até deu entrevista dizendo que é indiscutível a existência de organização criminosa, referindo-se à tentativa de golpe de Estado. Também disse que não existe essa desculpa esfarrapada de perseguição política aos golpistas e que existem indícios consistentes aos acusados, incluindo o Bolsonaro. Escuta aí. E acho que existem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas, inclusive contra o presidente da República. E isso é o que basta para o indiciamento e efetivamente é o que deve bastar para a apresentação de uma denúncia. Eu assino embaixo tudo o que o agora advogado do genocida disse. O chato é que ele vai precisar desdizer o que falou e o pior é que está gravado em vídeo.
Vocês viram essa postagem do Bolsonaro? Ela diz o seguinte: Bolsonaro assina MP que cria pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrentes da Zika. E Lula veta a pensão a crianças com microcefalia vítimas da Zika e revolta mães, dando a entender que Bolsonaro deu a pensão e o Lula tirou. Só que a verdade não é bem essa. O Bolsonaro, de fato, concedeu uma pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, que na época do Bolsonaro era de R$ 998. E o Lula não mexeu nessa pensão. As crianças com microcefalia decorrentes da Zika continuam recebendo a pensão vitalícia no valor de um salário mínimo. Mas o que o Lula vetou, então? Foi aprovado um novo projeto recentemente, dando uma nova pensão no valor de R$ 7.786, mais uma indenização de R$ 60 mil. E o Lula, então, vetou essa nova pensão, porque isso causaria uma distorção em relação às crianças com deficiência de uma forma geral, que recebe o BPC, no valor de um salário mínimo, mas manteve a indenização de R$ 60 mil. Mas tem um detalhe que os bolsonaristas não contam. O salário mínimo na época do Bolsonaro era de R$ 998. E agora, com Lula, é de R$ 1.518. Então, a notícia correta deveria ser: Lula concede uma indenização de R$ 60 mil e aumenta a pensão vitalícia em mais de R$ 500 às crianças com microcefalias decorrentes da Zika.